Estou aqui com o Rodrigo e a gente vai aprofundar mais nesse tema, saúde plena, né? A gente vai falar agora sobre uma prática, como a prática constante pode ajudar a rotina no yoga, pode ajudar, levar a gente para esse estado de saúde plena, que é essa saúde que não é só a ausência de doença, mas é uma coisa positiva, uma vida mais feliz, com propósito, com tranquilidade, harmonia, paz. Essa é a ideia da saúde plena. Isso que a gente vai falar agora bastante, culturas, né? Quando a gente fala de Hatha Yoga, quando a gente fala de yoga, tá lá. Tem que ser uma prática constante, durante um longo período, para que realmente a gente mude, né, o nosso estilo de vida, para que a gente mude a nossa mente. Então, não adianta a gente achar que vai praticar 2 vezes na semana, aí faz um mês, aí para 2 meses, aí volta, aí no ano começa no início do ano, no outro ano para, só volta no outro ano. Isso vai ter, lógico, sempre tem benefício. Qualquer prática de yoga vai te trazer algum benefício. Mas as mudanças mais profundas na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa saúde e no estilo de vida, só vai vir realmente com uma prática constante durante um longo tempo, porque a gente leva tempo para mudar a maneira de pensar, para como a nossa mente é. Né? No yoga, eu vou depois aprofundar um pouco nisso, mas no yoga a gente vai falar que a mente ela tem certas tendências, né? Você vai acostumando a responder aos estímulos de uma determinada maneira. E para mudar isso, mudar um hábito de vida, leva um tempo, não é de uma hora para outra, né? Então, isso é fundamental, a dedicação diária à prática, ao sadhana, que a gente chama, né, a disciplina espiritual, é fundamental para a gente ter os melhores benefícios que o yoga pode trazer para a gente, né? Tiago, antes da gente entrar até nessa questão dos benefícios, eu queria ver contigo. Qual é a diferença entre o praticar yoga diariamente e o viver o yoga diariamente? Muito Viver o bom yoga, né, isso. na verdade, né? Então, essa é a nossa busca, né? Porque a gente fala em praticar, mas praticar é como se a gente limitasse ao yoga aquele horário ali de prática, né? Então, digamos assim, eu pratico de manhã cedo. Eu gosto de praticar de 7 às 8. Tá ótimo, tudo bem. Mas você está limitando o seu yoga àquele momento do dia, de 7 às 8. Quando, na verdade, o yoga ele é um estilo de vida, né? E você deveria viver esse estilo de vida o dia inteiro. Então, a maneira que você trabalha, a maneira que você se alimenta, a maneira que você trata os outros, a maneira que você trata você mesmo, né? A maneira que você vive. Né? O professor, isso era uma pergunta que sempre fazia o professor, né? O professor vira e mexe, tinha alguma entrevista alguma revista, jornal, televisão, e o repórter sempre fazia essa pergunta, né? Via ele já um senhor de quase 90 anos, ou 80 e muitos. A primeira pergunta era sempre essa: o senhor ainda pratica yoga? Aí ele dizia assim: meu filho, eu pratico yoga 24 horas por dia. Né? Eu estar aqui dando atenção para você, com a minha mente voltada para você, minha consciência, querendo que você tenha êxito no seu trabalho, querendo que a sua reportagem seja boa, eu estou praticando yoga. Né? Pensando como vai ser melhor para te ajudar nessa reportagem, como vai ser melhor dividir isso com quem vai ler. Isso é yoga, é atenção plena, é querer o bem da pessoa. Né? Então, fazer yoga é um estilo de vida, não pode realmente se limitar a uma prática, né? De um horário. Eu faço yoga de 7 às 8, e o resto do dia todo eu me estresso, eu brigo com todo mundo, eu me alimento mal, não estou nem aí para ninguém, quero tirar vantagem de todo mundo. Isso não é yoga. Né? Então, o professor dizia, a gente tem que viver o yoga. Viver o yoga é isso, colocar todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, tudo que você for fazer, você levar em consideração, né, ali os yamas e niyamas, que a gente pode considerar um código de ética, de conduta, né? Não mentir, não roubar, não ferir, em tudo na sua vida.
Não é só no momento da prática, né? Como a própria meditação. Eu tenho falado isso, né? A meditação, na verdade, que a gente chama de meditação, é um exercício para uma mente meditativa, porque meditação mesmo é um estado de mente, é uma mente meditativa, é uma mente mais tranquila, é uma mente mais clara, é uma mente mais presente, né? É uma mente meditativa. Agora, toda vez que eu sento ali e pratico, eu estou buscando essa mente. Agora, não adianta também eu sentar ali, ficar todo zen, calmo, tranquilo e tal, aí sai de lá, sai dando patada em todo mundo, trato todo mundo mal, roubo, desvio dinheiro, faço opção de besteira. O que adianta a meditação? Né? O que adianta isso tudo? Então, isso que você falou é importantíssimo. Né? E isso que eu falo também, às vezes, né, Rodrigo? As pessoas querem saber, eu queria ser professor de yoga, eu queria ser... Como é que é para ser professor de yoga e tal? Eu falo, gente, eu acho que às vezes não deveria nem ter esse nome, professor de yoga. Ou você busca viver o yoga e busca ser um yogi, né? E aí uma hora você vai acabar dividindo isso com as pessoas, ou você não deveria estar nesse ramo, você não deveria pensar nisso. Porque não dá para você ser um professor de yoga de manhã e de tarde ter uma vida toda bagunçada, não dá. Você tem que, né, fazer o que você fala para fazer, o que você estuda, o que está nas escrituras, né? Senão vira uma fantasia, vira um teatro, né? Eu na minha aula eu falo baixinho, sou amoroso e tal. Aí chego em casa, grito com a minha mulher, grito com meu filho, brigo com todo mundo, no trânsito, brigo com o porteiro, vivo bêbado, vivo, né, fazendo besteira na rua. Não dá para ser assim, né? E aí o professor falava uma coisa que eu acho bem legal, que ele falava assim, que o yoga seja o seu modo de vida, muito antes de você pensar que ele vai ser seu meio de vida. Ou seja, que você viva o yoga. E se um dia você for trabalhar com isso, né, receber para dar aula e tal, isso é uma consequência. Mas o yoga tem que entrar primeiro na nossa vida e mudar a nossa vida. Aí sim, um dia eu posso pensar em passar isso para alguém, né? Tiago, e quanto tempo você acha que demorou para cair essa ficha para você? Ou para você foi meio que instantânea, já que você estava ali direto com o professor Hermógenes? Não, foi meio que instantânea, mas eu vou ser bem sincero, não foi fácil, né? Fácil não foi. Mas o próprio exemplo do professor, para mim, já era, né, a luz que eu tinha que seguir. O professor, uma das grandes qualidades assim que eu admirava no professor era isso. O professor, 24 horas por dia, ele era aqueles ensinamentos ali dos livros, das palestras, da academia. Você não via diferença entre quem era o Hermógenes escritor e quem era o Hermógenes avô, ou Hermógenes pessoa. Era a mesma pessoa o tempo todo. Tanto que eu brinco, né? Muita gente fala assim, gente que tem mais ou menos a minha idade, você, assim, na nossa idade, fala assim, eu acho que o professor era meu avô também. Eu falo, e era mesmo, porque o professor, ele chegou a um ponto que não tinha diferença, assim, se era meu neto ou não era meu neto, se era meu filho ou não era meu filho. Ele tratava todo mundo igual. Não tinha essa coisa de preferência, sabe? Porque você é da minha família, porque você... Não, todo mundo ia ter a atenção dele igual, então não tinha isso. Agora, quando eu resolvi mergulhar no yoga, né, Rodrigo? Você me conhece já há muitos anos, eu tive que mudar vários hábitos da minha vida, né? Muita coisa eu tive que ir mudando, e confesso para você, não foi fácil, não foi fácil. Agora, é possível através da prática constante, que é o nosso tema de hoje, através da prática diária, você ir mudando, você ir mudando, você ir mudando. E quando você vê, realmente, você deixou para trás algumas coisas que realmente você tinha que deixar para trás, né? E qual o maior benefício que você ganhou, Tiago? Qual o maior benefício que você acha que você ganhou e qualquer pessoa consegue ganhar com essa prática diária e vai nesse ponto da prática diária propriamente dita, dos asanas, Não, meditação? cara, os benefícios são infinitos, Rodrigo. Eu poderia ficar aqui falando para você a tarde inteira. Mas, Citam assim, alguns, não, só para... só de você levar uma vida mais feliz, né? Acho que o que todo mundo busca, na verdade, eu sempre brinco aí, quem está assistindo eu não vou ver, mas
Levanta a mão quem quer ser feliz. Dá um sim aí, dá um joinha aí no chat aí. Quem quer ser feliz? Dá um ok aí, dá um joinha. Não existe ser humano que não quer ser feliz. Né? O que todo mundo busca é não sofrer e busca felicidade. Isso é de qualquer ser humano. Então, você levar uma vida mais feliz já é, acho que, o tesouro. Né? Agora, você ganha saúde. Né? Eu, mesmo sendo atleta, tinha várias questões de saúde, problema na coluna, às vezes falta de ar, às vezes problema de digestão, várias coisas, né, que eu tinha e que foram sumindo, alergia, resfriado toda hora. Eu não tomo remédio nenhum. Hoje em dia eu não tomo nenhum remédio para nada. Então, assim, você ganha saúde, você ganha uma vida mais feliz, você ganha paz de espírito, você ganha um propósito de vida, você descobre um caminho espiritual, uma conexão com algo maior, né, que cada um pode seguir no seu caminho, mas você começa a ter essa fé, né, do entrego, confio, aceito, agradeço. Você começa a entender que tudo passa, as maiores dificuldades que você possa imaginar vão passar. O coronavírus, ele vai passar. Você pode imaginar qualquer coisa, vai passar. Agora, as grandes vitórias, as grandes também vão passar. Tudo vai passar. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque, assim, momentos de grande euforia, de grande felicidade, de tal. O Réveillon passa, né? O ano novo acaba e começa o ano de trabalho. Acabou a festa, dia 1º, dia 2, está todo mundo trabalhando. Carnaval acaba. No dia seguinte do carnaval, todo mundo... Tudo passa. Isso o yoga vai mostrar para a gente, né? E você, assim, ganha a saúde física, mas principalmente saúde emocional e saúde mental. Uma mente mais positiva, uma mente mais tranquila, não tão reativa. Você aprende valores, né? Que hoje em dia eu não abro mão na minha vida, né? A gente fala muito sobre isso, falar a verdade, ser verdadeiro, né? Não cobiçar o que é do outro, não roubar, não... Isso são valores que você vai aprendendo e que você vai vendo o quanto isso te dá paz de espírito, né? Se você não mente nunca, ou procura não mentir, né? A maioria das vezes, você dorme tranquilo, você não contou uma mentira para ninguém, você não tem que ficar inventando historinha. Agora, quem vive na mentira, vive com medo de ser pego, e vive com medo de se esquecer da mentira que contou e se enrolar na mentira, né? Então, assim, isso são coisas que você vai aprendendo e o yoga muda a nossa vida, gente. Isso que eu posso falar para vocês. Uma vida mais em paz, mais simples, com mais saúde, com mais clareza mental, com um propósito definido, uma conexão espiritual, isso tudo você aprende no yoga, né? Não, e esse ponto que você falou, Thiago, eu acho que é a grande questão, né? Quando você coloca essa prática diária, eu digo até, aí eu vou entrar até nessa prática do yoga e na meditação, né? Essa prática diária, isso é por mim mesmo, como eu já falei aqui algumas vezes, você sabe bem, quando eu consigo sentir essa diferença em mim, quando eu estou praticando diariamente, e ainda mais depois de um tempo, parece que vai acumulando, né? Vai acumulando, aí chega uma hora que você parece que você está forte, né? É difícil, às vezes, explicar aquilo que a gente fala, a pessoa tem que sentir, mas parece que você está forte e fala assim, não, agora pode vir, claro, pode vir o que vier, entre aspas, né? Mas eu vou saber encarar melhor as coisas, eu vou conseguir ter mais foco, vou conseguir saber, vou conseguir dormir melhor, vou estar menos reativo, né? Eu sinto que comigo acontece isso, eu fico menos reativo quando eu estou fazendo quando eu consigo manter não só a prática do viver o yoga, mas a prática dos asanas e da meditação propriamente dita. Isso daí faz uma diferença, assim, absurda. E como é que é possível, Tiago, uma pessoa melhorar essa prática diária? A pessoa já está, de repente, ela já está aqui, eu vejo que essa é uma grande dificuldade das pessoas, a gente recebe muito essa pergunta, como ter mais disciplina, como melhorar a minha prática, porque às vezes a pessoa ela não tem força de vontade para praticar diariamente,
E como é que a pessoa ela consegue melhorar isso, para que ela consiga inserir a prática no dia a dia, aí a prática propriamente dita, do fazendo os asanas, fazendo as meditações, fazendo meditação. Então, e isso realmente é o maior desafio, né, Rodrigo? É cair a ficha que eu vou precisar de um esforço, eu vou precisar de sair da minha zona de conforto, né? Lembra que o professor explica, né? Yoga não é um tratamento, é um treinamento que depende muito de você, depende de muito de cada um. Então, assim, você precisa ter essa força de vontade. Agora, algumas dicas que a gente dá, né, é você, de repente, estabelecer para você algumas metas, né? Isso ajuda muita gente, né? A gente fala muito isso nos nossos cursos, né? A gente, a gente conversa muito sobre esses desafios, né? Que no yoga a gente chama de voto, né? Ou vrata. Então, você estabelece uma meta para você. E essa meta vai variar muito. Digamos que você está acostumado a fazer yoga 2 vezes na semana. E aí você quer começar a entender como é fazer todo dia. Mas você acha que você talvez não vai conseguir fazer todo dia para sempre, né? Talvez nesse primeiro momento não. Então você estabelece um prazo. Eu, durante 10 dias, ou 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, eu vou me esforçar para fazer todo dia. Esse é um compromisso de você com você mesmo, sabe? Não é com o Tiago ou com o professor Hermógenes, não. Você com você mesmo. Você estabelece a sua meta e você busca ir atrás dessa meta. Mesmo que algum desses dias não seja tão agradável, mesmo que algum desses dias você se sinta cansado, se sinta desmotivado, mas vai um passo além, faz um esforço, né? Eu falo muito para todo mundo, né? Do exemplo do professor. O professor, até quase 90 anos, diariamente ele fazia a sessão dele de Hatha Yoga, estivesse onde estivesse. Poderia estar no hotel, poderia estar na casa viajando na casa de um amigo, na sua casa, em qualquer lugar. Ele tinha lá, podia ser uma toalhinha, se ele não tivesse nenhum tapetinho, uma toalha de banho, uma toalha de praia. Ele sentava ali, fazia os asanas dele, fazia a meditação dele. E é essa prática que, como o Rodrigo estava falando, que vai dar base para a gente enfrentar as maiores dificuldades, né? Uma coisa que eu gosto de falar é assim, as dificuldades não vão sumir porque a gente faz yoga. Os problemas não vão sumir porque a gente faz yoga. Mas como eu lido com esse problema, como eu busco solução, como eu vou lidar com cada questão, isso vai mudar. Então, assim, algum momento, né, o desafio vai bater aqui na minha porta também, a dificuldade, o problema. Mas eu gosto de dizer assim, se ele bater na minha porta, vai me encontrar praticando. Vai me encontrar fazendo postura, vai me encontrar meditando, vai me encontrar respirando, e eu vou estar tranquilo para poder lidar com esse desafio. Então, eu gosto de colocar isso como uma higiene, né? A gente não toma banho todo dia, a gente não escova o dente todo dia, a gente não se alimenta 3 vezes por dia, a gente tem que alimentar a alma, o espírito, o emocional, o físico com o Hatha Yoga. Esse é o nosso alimento. E aí é o que o Rodrigo falou, quando a gente começa a engrenar mesmo, né? Todo dia, todo dia, todo dia, isso vai te dando uma força, uma confiança e vai te preparando para situações mais difíceis que a vida vai trazer, né? Só que você vai estar mais centrado em você mesmo, autoconfiante, forte, com a mente tranquila, para mudar o que você puder mudar e aceitar o que você não puder mudar, porque tem coisas que a gente vai ter que aceitar, né? Então, às vezes, por mais que a gente seja forte e queira mudar tudo, tem coisas na vida que só nos cabe aceitar, né? Só que até a aceitação, você precisa de uma mente clara, você precisa de um coração tranquilo para você poder aceitar as coisas difíceis que acontecem na vida de todos nós. Eu entrego, confio, aceito e agradeço, né? E essa questão, Thiago, eu acho que também dá muito bom esses pontos que você trouxe, essa questão de onde você se encontra, né? A gente já falou isso, a gente fala isso sempre, né? Aqui tenta sempre trazer, também no grupo, né, que você se encontra. Eu acho que isso cria
no ambiente, né? Você está num ambiente propício para isso, né? Que as pessoas, não um ambiente físico propriamente dito, mas você está exposto, por exemplo, aqui, as pessoas estão expostas aqui, isso não tem jeito, a pessoa ela vai é, despertar essa vontade, é normal, natural a pessoa despertar não só essa vontade de praticar diariamente, como ela vai conseguir praticar diariamente, porque ela está exposta a esse tipo de conteúdo, e esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui é justamente para isso, para fazer com que a pessoa ela desperte, brote esse interesse de praticar diariamente. E uma outra coisa que a gente vê lá com os nossos alunos é esse poder do grupo, né? Você tá num grupo, você vê ali, às vezes, pô, tem um monte de pessoa praticando junto ali, você vai lembrar, pô, vou lá praticar também. Então, eu acho que isso vai criando na pessoa, principalmente no início, porque no início acho que a pessoa é difícil. A Marta, Dora Marta, ela colocou aqui, acho que foi ela que colocou aqui, que praticou, não sei, deixa eu ver se foi ela, que praticou há muitos anos e depois parou. Eu não sei se foi ela que colocou aqui, mas alguém colocou, não, foi a Maria Cristina, ela colocou que aos 20, 27 praticou yoga, mas não pratica mais. Isso é o que acontece, né, com muitos alunos nossos, né, muitos alunos já praticavam e aí não conseguiam retomar e com ali o poder do grupo, isso daí ajuda. Então, eu acho que, independente de ser conosco ou com alguém, mas esse poder do grupo eu acho que ajuda também, né, Thiago? Não, sem dúvida, né? O que a gente fala, as escrituras do yoga falam sobre satsanga, né? Satsanga é você ter uma comunidade onde as pessoas estejam buscando o mesmo propósito, né? Sat é verdade absoluta, consciência absoluta. Sangha é um grupo. Então, é um grupo que procura as verdades transcendentais, o absoluto, a consciência, a paz, a verdade. E quando você está num grupo, né, de alunos, professores, uma comunidade, um vai apoiando o outro, né? A gente vê muito hoje lá na nossa comunidade, até no Facebook aí da nossa turma, todo dia alguém manda uma mensagem motivando, do professor ou de outro mestre, aí o outro comenta, poxa, gostei muito, me ajudou, olha essa aqui. Então, assim, isso vai fazendo com que um vá puxando a mão do outro, né? Não para não, vamos lá, vai ter a aula, não sei o quê. Então, um vai ajudando o outro. E também ajudando os próprios professores, a equipe, a trabalhar melhor, a se dedicar mais ainda para trazer mais coisas, porque a gente vê um grupo de alunos tão dedicados, né, e tão comprometidos, que a gente fala assim, caramba, a gente tem que continuar alimentando essas pessoas com o que há de melhor no yoga, né? Então, motiva também os próprios professores, a nossa própria equipe, de estar sempre trazendo novidades, está sempre trazendo, porque a gente está vendo o que eles estão fazendo, a gente está vendo que eles estão comprometidos, né? Você vê a Tânia está aí, né, aluna nossa, está aí no Facebook, ela está sempre nas aulas, está sempre aqui nas lives, Gisele, vários alunos, né? O João, o Ed, a gente podia falar vários, né? Mas que estão sempre se dedicando a estar estudando, a estar praticando, a estar se aprofundando. Isso é muito importante, realmente, esse grupo, né? E tem essa questão também, que foi você estava falando aí dos alunos, eu lembrei até o caso do Helder, né? Porque tem algumas pessoas depois eu queria que você falasse um pouco do caso do Helder, mas tem algumas pessoas que às vezes começam e param porque não conseguem ver o resultado. É, mas é até algo que a gente já falou uma vez, é como uma academia. Você vai numa academia, você não vai no dia seguinte já tá com o braço forte e tudo. Não, as coisas vêm com o tempo. E eu acho que isso acontece, eu vejo dois erros. Um é esse, é esperar que vai estar muito tranquilo, muito calmo já no início da prática. Tem as exceções, que eu vou pedir para você falar um pouco do caso do Helder. E um outro é a pessoa tentar entender exatamente como é que funciona, né? Ser muito racional. Mas como eu fazer isso, se eu fizer isso, isso vai me ajudar X, Y, Z. Como se eu fizer isso, eu vou ficar menos reativo e vou brigar menos. Como eu fazendo um asana,
eu vou conseguir ter uma digestão melhor. Então, a pessoa ela tenta ficar racionalizando muito e acaba não colocando em prática, né? Falar, isso ou pensa, isso não funciona para mim, ou ela pensa, acho que isso vai demorar muito tempo, não sei se vale a pena investir. Tem essa questão também, né, Tiago? Sem dúvida. Esse é um erro comum, né? A pessoa. Mas isso é comum da humanidade hoje em dia, né? A gente quer resolver as nossas questões, que são questões de anos, né? O professor falava isso, a gente passa 40 anos com uma mente confusa, cheio de doença, cheio de problema, com a cabeça toda embaralhada, só que eu quero resolver isso tudo da noite para o dia. Por isso as pessoas tomam remédio, porque acham que remédio é uma coisa que é mágico, né? Você tomou e resolveu tudo. Quando não é verdade. A maioria dos remédios só vai esconder os sintomas, né? Só vai amenizar a dor ou a febre, ou o que quer que seja, mas não vai resolver as questões profundas, né? Você precisa de um tratamento realmente para você mudar suas questões mais profundas, não vai ser o remédio. E para você mudar, você vai levar tempo. Você levou tempo para chegar a esse ponto, digamos, estragadinho, que às vezes a gente fica, né? Então vai levar tempo para consertar. Se eu tive a minha mente irritada durante muitos anos, né, ansioso, nervoso, estressado, brigão, não vai ser de um dia para o outro que eu vou virar uma pessoa mais tranquila. Isso vai levar um tempo, a gente tem que ter paciência, né? Agora, vão acontecendo pequenas mudanças, pequenos passos, a cada dia é um passo, cada dia é um passo, né? Eu sempre falo também que é legal a gente observar quando a gente começa a praticar, e isso é muito legal de fazer, é assim, quem eu era antes do yoga, né? E quem eu sou hoje, depois de 1 ano de prática, ou 2 anos, ou 5 anos. O quanto eu já mudei daquela pessoa antes da prática para o que é agora. Ah, Thiago, mas ainda tem muita questão para resolver. Tudo bem, bem-vindo ao time. Mas você já andou para caramba. Também fique feliz com seus progressos. E vamos continuar andando. E vamos continuar caminhando. Mas é legal a gente também comemorar essas etapas que a gente vai conseguindo, né? Essas pequenas mudanças que a gente vai conseguindo. Agora, de novo, prática constante. Prática constante. Se parar, eu costumo dizer que é igual bicicleta. Você está andando com a bicicleta, você pode andar rápido, você pode andar devagar, você pode andar muito devagar, mas você tem que se movimentar. Se você parar a bicicleta e não botar o pé no chão, você vai cair. A bicicleta ela só vai ficar equilibrada se você estiver em movimento. E nessas práticas é assim. Você pode diminuir uma época, pode acelerar em outra, mas você não pode largar a mão dali. Ali que vai ser o seu ponto de equilíbrio, né? E se você para, você cai, né? Começou, não para mais, né, Tiago? Sequência. E também não precisa acelerar, nunca praticou, esse que eu acho que também é um grande erro, né? A pessoa nunca praticou e aí já quer começar a fazer logo, não, 1 hora de meditação, fazer a prática dos ases de manhã, de noite, aí vai chegar uma hora que de repente isso não se sustenta, né? Então, começar um pouquinho, né? Até compartilhar aqui o que aconteceu comigo. Eu tinha uma rotina de prática diária firme, e depois que a minha filha nasceu, a Pietra nasceu, eu dei uma interrompida nessa prática diária, era uma prática bem que religiosa. E aí, praticava um dia, outro dia não, um dia, outro dia não, e eu sei como isso daí afeta, eu sei tudo isso, mas não estava conseguindo. Aí o que eu fiz? Eu peguei e voltei para uma das séries que a gente tem, uma série mais curta. Falei, não, eu vou fazer é que nem a seleção brasileira, vamos lá, na Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, o que a seleção faz? Vai lá e pega aqueles amistosos, né, que a seleção normalmente faz antes da Copa, o que ela vai e faz? Ela vai e escolhe um time, normalmente é isso, né, Thiago? Pega um time mais fraco. Por quê? Porque ela sabe que vai ganhar. É mais para treinar ali, ver. Então, ela tem que marcar uma coisa, ela marca uma partida que ela sabe que ela vai ganhar. Por quê? Porque ela precisa o time precisa daquela confiança ali para ganhar. Então, eu pensei nessa estratégia aí de amistoso, né? Eu coloquei uma prática não tão leve a ponto que, não, eu vou relaxar, mas uma prática que eu soubesse que eu ia conseguir fazer.
Então, eu escolhi uma série que eu consigo fazer, que eu soubesse que eu ia conseguir fazer diariamente, e coloquei a prática de meditação ali. Não, falei, não, o meu objetivo é sentar para meditar. Eu antes fazia mais tempo, mas o meu objetivo agora é sentar para meditar 20 minutos. Eu botei, não, eu tenho que ter essa prática diária e a prática da meditação de 20 minutos. Aí tem dias que eu não consigo, eu ainda estou me permitindo, estou meio que tranquilo agora nessa fase, mas eu estou sentando para meditar todo dia e estou parando para fazer a prática. E isso é aquilo que você sempre fala, né? Mas às vezes a gente esquece isso, depois de um tempo a gente vem praticando, a gente acaba esquecendo. Mas é isso que você sempre fala. Depois de um tempo, você começa a ter mais vontade de praticar mais. Então, eu estou colocando isso daí, se alguém tiver com dificuldade, quiser fazer isso, isso daí tem me ajudou a voltar a praticar também, né? Mas é claro que eu já tinha esse acesso às práticas aí do Thiago. Às vezes é o que você está dizendo, né? Você baixar um pouquinho o degrau, né, da escada. Às vezes a gente quer dar um passo muito longo e acaba que não consegue manter aquele passo. E aí, às vezes, você diminui um pouquinho o degrau e aí você dá um passo mais seguro. Depois você dá outro, depois você dá outro. Então é isso. Às vezes a gente quer colocar uma prática perfeita, né? 1 hora de Hatha Yoga, mais 1 hora de meditação, mais 1 hora de estudo. Só que provavelmente não vai conseguir manter isso todo dia, né? Então, eu aconselho meia hora de Hatha Yoga, 20 minutos de meditação, 10 a 20 minutos lendo algum texto, vendo algum vídeo, contato com a filosofia. Tá excelente. Se você distribuir isso durante um dia, 1 hora, né, das suas 24 horas, poxa, você vai ter um ganho maravilhoso. Agora, mesmo que você não consiga 1 hora, se você só conseguir 30 minutos só para fazer o Hatha Yoga, já vai ter um efeito fantástico. Agora, o que a gente falou de manhã também, né, Rodrigo, que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre reforçando. Não é possível que você não tenha meia hora para você. Isso não é possível, não é aceitável. Se você não tem meia hora para cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, você tem que repensar essa sua vida. Você tem que ter esse tempo, você tem que colocar prioridade. Porque senão vai ser sempre a desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu tenho muita coisa. Gente, meia hora. Desliga o celular e vai praticar meia hora. Não é possível. Eu não consigo entender uma pessoa que não tem meia hora. Se ela não tem, a vida está muito ruim. Porque aí é o que eu até brinco, mas é uma coisa séria. É um sistema de escravidão. Se a pessoa não tem meia hora para ela, aonde está indo a vida dela? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem que parar com essas desculpinhas e sentar e fazer. Né? Agora, eu queria lembrar, assim, que isso tudo que a gente está falando, gente, não é da minha cabeça, sabe? Não é a vontade do Thiago, não é porque... É assim, isso está nas escrituras do yoga, onde o professor bebeu, e eu também já estudei muito, já tive morando na Índia, várias vezes na Índia, mas o trabalho do professor foi trazer isso para a nossa cultura, né? Foi explicar isso para o povo brasileiro, né? Em língua portuguesa. Para Portugal também, mas principalmente aqui no Brasil. Então, assim, não é da minha cabeça, sabe? Essa questão de tem que praticar. Você quer ver um exemplo que eu lembrei que eu queria dividir com vocês? Tem uma passagem no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, só para contextualizar rapidamente, né? É considerado como se fosse quase a Bíblia dos yogis, tá? É uma comparação meio maluca, mas tem gente que fala isso. O Bhagavad Gita, assim, Krishna, que é o avatar, que é a consciência, que é o guru ali naquele papel, ensinando para Arjuna, que é um guerreiro e que está no campo de batalha com medo de lutar. Né? E aí Krishna vai dar todo o conhecimento tradicional dos Vedas, do yoga, de tudo, para que ele tenha autoconfiança para lutar, porque ele tem que lutar, é uma luta do bem contra o mal, do Dharma contra o Adharma, é papel dele lutar. E aí tem uma passagem muito interessante que ele fala assim, que Arjuna fala para Krishna, mas Krishna, você está falando em dominar a mente. Dominar a minha mente é igual segurar o vento. Como é que eu vou segurar o vento? Interessante, né, essa metáfora que Arjuna faz. Olha que Arjuna já era um yogi, já era um guerreiro, já praticava há muitos anos,
dominar a mente é segurar o vento. Aí Krishna fala para ele, a prática constante, abhyasa, prática constante, e vairagya, desapego do que não é importante nesse caminho, abrir mão de coisas que não são importantes, é assim que você vai dominar a sua mente. Então você vê, Krishna falou isso para Arjuna, Bhagavad Gita tem muitas datas que falam, né? Mas a data, assim, aproximadamente é 6.000 anos, mais ou menos. Então Krishna fala para Arjuna, dominar a mente é prática constante e abrir mão de coisas que te atrapalhem no caminho. Então, isso já está lá nas escrituras. A Abhyasa é prática constante. Não é uma vez por semana. Não é quando eu quero. Não é quando eu estou de férias. É todo dia. É todo dia. Ô, Thiago, até a Roberta colocou aqui agora no Instagram, com a pandemia eu consegui me organizar e conheci a meditação, mas isso depois do sofrimento, ansiedade e pânico. Hoje eu medito 2 vezes por dia. E é isso, né, Thiago? Às vezes, muita gente precisa passar por algum sofrimento para entender, né, que essa prática, esse remédio é diário, né? A maioria das pessoas, na verdade, só vai realmente mergulhar nessa mudança, infelizmente, quando tem alguma dor já instalada, né? Uma ansiedade, uma depressão, um pânico, ou problemas físicos também, né? Problema de coluna, enxaqueca o tempo todo, insônia, né? Aí, quando você começa a ter esses sustos, aí você vai procurar fazer meditação e yoga, né? E isso a gente vê com pessoas que tiveram infarto, com pessoas que estiveram internadas, com pessoas que tiveram AVC. Agora, poxa, seria tão bom que a gente começasse isso antes de chegar a esse ponto, né? Essa seria a coisa mais maravilhosa. Eu não preciso esperar ter pressão alta, ou infartar, ou ter um AVC para cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim para não ter isso. Essa é a grande questão, né? Eu preciso dessa saúde plena que a gente vem falando para não ter essas doenças mais graves. Então, esse é o caminho que o yoga vai trazer para a gente, né? Mudanças no estilo de vida. Por isso, o método Hermógenes vai falar sobre várias questões, né? Ele vai falar sobre alimentação, ele vai falar sobre os asanas, que são as posturas, vai falar de energia, vai falar de respiração, vai falar de sono, vai falar de mente positiva, vai falar de risoterapia, vai falar de tanta coisa, porque o professor ele deu tantas ferramentas no intuito da gente conseguir equilibrar a nossa vida na saúde plena. Saúde plena é isso, em todas as áreas da minha vida eu estou procurando a saúde. E eu tenho ferramentas dentro do yoga para conseguir esse caminho para a saúde plena, né? Essa é a grande questão. E, Thiago, existe alguma exceção que praticar diariamente não é bom? Não, eu não conheço nenhuma exceção. É bom para todo mundo. Não Todo tem como mundo. para todo mundo. Agora, quando eu falo praticar, gente, deixa eu deixar isso bem claro, né? Praticar, eu estou falando yoga. Eu não estou falando praticar só asana. Praticar asana todo dia também é bom e devemos fazer. Mas pode ser que algum dia você esteja, sei lá, você torceu o joelho, tomou um tombo, torceu o joelho, está com dor. Você não vai fazer a asana naquele dia que você está com o joelho inchado, com dor, não sei o quê. Mas por que você não vai fazer meditação? Por que você não vai fazer pranayama? Por que você não vai fazer relaxamento? Muito provavelmente vai te ajudar até com a dor física do joelho. Né? A meditação é uma coisa fantástica para dor. O relaxamento é uma coisa fantástica para dor. Então, pode ser que num momento, algum momento da minha vida, eu não consiga, por algum motivo, fazer asana. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer yoga. Eu vou deixar de fazer as outras práticas que eu tenho, né? A Gisele colocou aqui até bendito sofrimento que nos traz para yoga. Compreendo que o sofrimento é opcional, mas o yoga nos ajuda muito a compreender isso. E a Gisele é uma aluna nossa, um grande case aí de sucesso, né? Porque tudo que ela superou, ela passou ali colocando yoga e ela vestiu essa camisa mesmo, né? De uma vida com yoga, né? Queria que você falasse, acho que a Gisele, a gente já conversou, já fez um bate-papo aqui
eu e a Gisele, quem quiser, procura aí no YouTube do Instituto, que a gente conversou bastante sobre como ela chegou no yoga, tudo que ela passou e como que ela está hoje. Mas queria que você comentasse um pouco esse caso da Gisele e o caso do Elden também, Thiago, que eu tinha falado aqui e acabou que esqueci. Então vamos lá, a gente também, daqui a pouco já estamos chegando pertinho do nosso horário, mas olha só, o Elden também é um aluno nosso, e ele trouxe uma vez uma fala que eu achei muito legal, né? Que ele falou o primeiro sentimento dele em fazer uma aula completa de yoga, né? E o relaxamento final, né? O quanto aquele momento ali foi especial para ele, e foi tão diferente, né? E tão transformador num primeiro momento, num primeiro contato. O quanto isso abriu a mente dele, o coração dele, para continuar, porque ele continua com a gente já há bastante tempo, há meses, aí, não sei nem se já completou um ano, mas ele já está há bastante tempo com a gente. Então, assim, aquele primeira aula de yoga deu um toque no coração dele, né, na mente dele, que abriu a possibilidade para uma transformação mais profunda. E isso acontece, né? Às vezes, muita gente me fala assim, poxa, Thiago, eu lembro o primeiro dia que realmente eu fiz yoga, ou que realmente eu aprendi a meditar, como aquele dia foi importante na minha vida, né? Então, o Elden é mais ou menos isso, é muito bonito assim, a fala dele, dizendo o quanto tocou ele essa primeira aula que ele fez, né? E a Gisele, que está aqui com a gente, hoje em dia uma amiga querida, né? E, inclusive, já está dando aula, ajudando outras pessoas, né? Pessoas até com um pouco mais de idade, limitação. Eu estava conversando com ela essa semana, ela está dando aula num lugar lá onde ela está morando, para ajudar pessoas, às vezes com mais idade, com mais limitações físicas, e ela estava dizendo da alegria dela de poder dividir, né, com as pessoas. Mas a Gisele, como vários outros alunos, né, teve questões de ansiedade, de pânico, de depressão, por uma série de questões que agora não vem ao caso da vida dela, mas ela encontrou o yoga e a meditação e se dedicou. O que é legal que a gente vê na Gisele é que ela pratica todo dia, ela está em todas as aulas, ela pergunta, ela tira dúvida, ela estuda, ela está estudando Vedanta. Então, é um caso de sucesso, não é nem para a gente, né? É um caso de sucesso para ela mesma, porque eu vejo hoje em dia a mudança que ela está tendo na vida dela, para a saúde dela, para a cabeça dela. E é isso que a gente quer, né, Rodrigo? Uma das coisas que o professor também fazia questão de lembrar é da própria independência do aluno, né? A gente vai dar, né, o curso, técnicas, aulas, direcionamentos, mas o que a gente quer é que você absorva esse conhecimento, continue praticando, estudando. Se quiser continuar com a gente, vai ser sempre um prazer, mas que você tenha ferramentas para, a partir desse curso, a partir desse conhecimento todo, você seguir numa vida de yoga, numa vida de busca espiritual, de melhor qualidade de vida, de saúde plena. É isso que a gente quer entregar, né, para vocês. E ainda tem isso, né, Thiago? A pessoa ela ainda tem. Porque muita gente acontece isso, né? Entra no yoga, sente a transformação e depois sente essa vontade, né? Caramba, eu quero levar isso para mais gente. Outras pessoas precisam saber disso, experienciar isso. Foi o que aconteceu com o professor Hermógenes, está acontecendo com a Gisele e muitas outras pessoas, né? Até outros alunos também que passam. É isso, Thiago. É isso, gente. É agradecer, né, a companhia de vocês. Está sendo ótimo esses dias aí da gente poder bater bastante papo aí, tirar algumas dúvidas, falar sobre yoga, falar sobre o professor, né? Realmente o yoga é um assunto que é apaixonante, né? Porque ele muda realmente a nossa vida, gente. O yoga tem um poder de mudar a nossa vida que às vezes a gente não tem a dimensão, sabe? A gente escuta falar e tal, mas o tema de hoje, né? Essa prática constante, ela vai mudando a sua maneira de pensar, vai mudando a maneira de agir, vai mudando a maneira de se alimentar, a maneira de se exercitar, a maneira de aprender a relaxar, a maneira de tratar os outros, de dar limite para os outros, de tratar você mesmo com mais amor e mais carinho, né? Então,
são várias áreas da sua vida que o yoga pode ajudar muito, né? E isso eu não estou falando, de novo, não é o Tiago. O método Hermógenes tem 60 anos ajudando as pessoas, gente. Não é uma aventura, sabe, de 1 mês, 2 meses, 1 ano. São 60 anos. São milhares de pessoas que passaram por esse método. Milhares de depoimentos que têm resultado. Então, assim, eu fico muito tranquilo em ser enfático e afirmar, porque eu sei que é assim. Se a gente fizer, a gente tem os resultados que a gente busca. Isso eu tenho uma segurança total em falar isso, porque eu vi, né, milhares de pessoas passaram por esse método e mudaram a sua vida. Namastê, gente. Obrigado. Valeu, Luiz Otávio. Um beijo aí, irmão. Um abraço. Beijo para todo mundo, gente. Namastê.